O Senhor Jesus ensinou dos sermões mais importantes do Evangelho, no Sermão da Montanha, ele deu características do caráter de um cristão. O que é o caráter? Caráter é o conjunto de atitudes, de ações, de reações, da índole que uma pessoa tem, a moral que uma pessoa tem, o que ela trata como uma moralidade para a sua vida. O caráter de um cristão está baseado no Santo Evangelho, baseado em Cristo. Se somos pessoas que defendemos o Evangelho, que temos a pressuposição de que aquela pessoa que anda com Jesus tem as características de Jesus, nós temos que defender, nós temos que praticar as palavras do Senhor Jesus, para que então, quando somos chamados de cristãos, possamos então ser praticantes da palavra e não mero ouvintes da palavra. O Senhor fala no Sermão da Montanha, em vários pontos, ele diz coisas que são tão importantes para a nossa vida, e eu quero tomar esses dias, todas as segundas-feiras, eu quero estar com vocês falando de uma das beatitudes que Jesus fala. As beatitudes são as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças. Feliz é a pessoa que tem o caráter de Deus, que tem as características de Cristo como base fundamental para a sua vida. Imagine, por exemplo, um cristão que é irresponsável, um cristão que é mal pagador, desonesto, que não cumpre as palavras que falam. Essas pessoas, elas podem usar o jargão, né, como cristão, mas ter totalmente contrário às práticas de tal. Então Jesus nos ensina que nós precisamos ser moldados pelo Evangelho. Veja que quando Jesus ele veio ministrar o Santo Evangelho, ele veio ministrar a palavra do reino dos céus, as pessoas não aceitavam a palavra de Jesus, porque eram palavras contrárias à natureza humana. O homem está indo ao sentido ao pecado, sentido ao segundo que o mundo faz. Não, todo mundo faz assim, todos são assim, se eu não faço, o outro vai fazer. Jesus veio nos ensinando uma base do seu caráter, daquilo que nós temos que ser. E assim nós precisamos aprender. Nós vamos semanalmente aprendendo uma dessas bem-aventuranças. E hoje nós vamos aprender a ser pobre de espírito. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 de Mateus capítulo 5, onde está registrado o Sermão da Montanha. Diz assim, ó: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus começa, nós teremos várias dessas bem-aventuranças, né? São 9 ao total, mas hoje nós vamos tratar da pessoa que aprendeu com Cristo a ter um caráter com o espírito pobre. Como assim, pastor, um espírito pobre? Eu tenho falado que uma pessoa que tem o espírito pobre não é uma pessoa que ela é fraca, né? Ah, pastor, eu sou uma pessoa muito fraca, minha fraqueza mostra que eu tenho um espírito fraco. Não. Tem a pessoa que ela pode achar que ela tem um espírito pobre quando ela é pobre financeiramente. Ela pensa que a falta de recurso financeiro faça que ela alcance o reino de Deus. Ela pensa que ser uma pessoa pobre, uma pessoa de pouca condição, fará que ela alcance salvação por esse demérito, pela pobreza. Não, não é também isso a pobreza de espírito que Jesus está falando. E também não é a falta de conhecimento. Algumas pessoas dizem, eu sou um pobre coitado. Não, não é você se vitimizar. Tem pessoas que se vitimizam a situação dela, para a mente dela e para o intelecto dela, só ela sofre, só ela tem dificuldade, só ela tem situações difíceis na vida, só ela tem problemas, só ela tem adversidades, e aí por diante, aí vai, né, a escalada. Por quê? Porque algumas pessoas,
ela deixa a baixa estima dominá-la, achando que se ela tiver uma baixa estima, se ela for uma pessoa que sempre se diminui, então ela vai ser pobre de espírito. Também não é isso. O pobre de espírito é aquele que reconhece suas limitações, que reconhece que precisa de Jesus. Jesus está dizendo, bem-aventurado, ou seja, você será feliz se você for uma pessoa pobre de espírito. A pessoa pobre de espírito é aquela que reconhece que ela é dependente de Deus. Eu noto muitas vezes algumas pessoas que quando elas começam a conquistar algumas coisas na vida, quando elas saem do zero, do patamar zero, e ela começa a subir degraus muito, mas é quase que inevitável a grande maioria das pessoas não deixarem o orgulho, a soberba, a ignorância, os prazeres do mundo dominar a sua mente, dominarem as suas atitudes. Visto que uma pessoa que quando ela alcança o desejo almejado por um tempo, ela com certeza se alegrará. E não há erro em ficar alegre por alcançar algo que beneficiou sua vida. Mas o problema é quando aquilo se torna um fundamento, a base de que você conseguiu, você conquistou, você fez. E quando nós deveríamos entender, Deus fez essa obra. O pobre de espírito é aquela pessoa que ela conhece a Deus e sabe que se Ele não estivesse com você, se Ele não estivesse na sua vida, você com certeza cairia facilmente. Alguns hoje estão caídos e achando que está tudo bem. Uma frase muito dita pelas pessoas de que elas não precisam estar de acordo com a palavra de Deus se ela está com o coração limpo. Eu vou provar para você daqui a pouquinho eu vou ler com você em Lucas 18, eu só vou comentar agora, que tem pessoas que ela bate no peito se promovendo. Não, pastor, eu não sou assim, pastor, eu sou diferente. É que o meu coração não é assim. Você pode falar, você pode contar uma historinha bonita, você pode contar uma historinha triste, você pode escrever um livro da sua vida, sua biografia da tristeza da sua vida, mostrando quão crentezinho você é. Mas o que realmente garante que você tem o caráter de Cristo são as atitudes que você toma. Como que Jesus reagiria à forma das coisas que vêm até você? Como que Jesus falaria? Eu não imagino Jesus traindo, desprezando, enganando. Eu não vejo Jesus olhando para as pessoas com desprezo. Eu não vejo Jesus deixando de orar, deixando de buscar a Deus. Esse é o caráter de Cristo que tem que estar dentro de mim. Ainda que eu não tenha tais práticas, Jesus está ensinando nas bem-aventuranças. Veja que ele olha para uma multidão à sua frente e vai ensinar. E quando ele está ensinando, ele fala, gente, olha, vai ser feliz o homem, a mulher, será feliz quando? Quando ela for pobre de espírito. Que ela reconhecer que precisa ser quebrantada. Precisa ser quebrada. Quando fala de quebrantamento, literalmente na palavra quebrar. O Senhor... Nós temos uma pressuposição de um propósito, de uma ideia, de uma coisa fixada em nossa mente. Nós podemos ter uma convicção certa de que nós estamos certos sobre tal assunto. Aí vem o Senhor Jesus com uma palavra, com um ensinamento, que ele é totalmente diferente daquilo que eu penso ser. Aí então é como se Cristo quebrasse a minha ideia, quebrasse o que eu quero. Ele realmente quebranta, ele quebra o ser humano falho, corrupto, sujo, enganador, desonesto que habita no ser humano. Por isso nós precisamos de ouvir as palavras do Senhor. Eu já tive algumas oportunidades de falar com algumas pessoas dizendo, pastor, olha, essa palavra me quebrou. O que é essa palavra? O que significa isso? Essa pregação, ela trouxe uma mudança de rumo para a minha mente. Trouxe uma mudança de rumo para as minhas atitudes, porque até hoje eu estava agindo assim. Até hoje eu agia nesse sentimento faccioso de achar que eu estava correto na minha atitude. Mas perante a palavra de Jesus, meu irmão, perante as palavras de Cristo, não tem como você se esconder.
Você pode até continuar duro, você pode continuar irredutível segundo os seus pensamentos. Tem gente que fala, ai, porque Jesus não faria isso, ai, porque Jesus não faria aquilo, mas aquilo que Jesus faria você não crê. Aquilo que Jesus faria você não faz. Sabe que é aquela contradição de tentar se autopromover, se autodefender? Isso é o orgulho, é a soberba, é a ignorância de você acreditar que você está tão certo a ponto de desprezar as palavras de Jesus. Então, feliz é a pessoa que ela é pobre de espírito. Agora, pastor, uma pessoa pobre de espírito, ela está tão triste, tão sozinha, que ela não tem Deus. Engano seu. Engano seu. Quer ver? Ó? Vamos a Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Olha o que está descrito. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Estamos falando de Deus, o nosso Senhor. Em um alto e um santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, o Senhor, em toda a sua grandeza, como ele fala, o alto, o sublime, aquele que é eterno, ele que criou todas as coisas, ele fala assim, olha, eu habito num lugar alto, eu habito nos céus, toda a grandeza está comigo. Mas ele, com todas as letras, que eu acho isso aqui é sublime, isso aqui é maravilhoso. Ele fala assim, olha, eu habito num lugar alto, mas eu também habito num coração contrito. Eu habito num coração quebrantado. Sabe para quê? Ele fala, eu estou na vida daquele que está abatido de espírito, naquele que está com a alma cansada, abatida. Esta pessoa vai ter o Senhor vivificando. Sabe o que é vivificar? É trazer vida de novo. É como se você, quando estava vivendo a sua vida sem Jesus, é como se você estivesse morto. É como se você tivesse um vivo morto, como um zumbi, né? Aquele filme de zumbi que a pessoa, sabe, ela só está querendo comida, só está querendo só o que é necessário para viver. Tem pessoas que estão assim. Ela só vai a Deus quando está doente, ela só vai a Deus quando precisa de um milagre, ela só vai a Deus quando tem alguém da família com problema, ela só recorre a Deus quando tem uma conta para pagar, ela só recorre a Deus quando a situação está difícil. E o pior de tudo é que está escrito aqui, ele está num alto e sublime trono, e ele sai deste alto e sublime trono para morar no coração daquele que é pobre de espírito, daquele que reconhece, eu preciso de Deus, eu reconheço, eu necessito do Senhor, eu preciso dele para viver, eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor, porque na minha dependência eu sou muito fraco. Quando chega uma certa altura da vida, há algumas pessoas que me assistem, boa parte são pessoas já mais velhas, pessoas já de mais idade, mais experientes na vida. Você deve pensar comigo e você deve analisar que quando somos mais jovens, achamos que podemos, com a força dos nossos braços, com a juventude que temos, podemos fazer qualquer coisa. Podemos vencer qualquer batalha. Temos força para acordar de manhã e dormir de madrugada. Temos força para poder trabalhar mais do que qualquer outra pessoa. Mas o tempo vai passando, os anos vão passando, a idade vai se aproximando, você já não tem as mesmas forças, você já não tem a mesma vontade. Aí você começa a ter uma percepção de que as tuas forças conduziram você até uma altura. Até um certo patamar da tua vida, foi suas forças que te carregaram. Aí você para e pensa, eu preciso de Deus para me ajudar, porque se Deus não me ajudar, as minhas forças vão acabar. Enquanto você continua agindo na sua mente, no seu intelecto, nos seus pensamentos, quando você continua nesse orgulho de alma, de espírito, você não vai entender que Deus habita num coração pobre de espírito. Aquela pessoa que reconhece, olha, Senhor, se eu tenho alguma coisa,
Foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me abriu a porta. A pessoa que é orgulhosa é aquela pessoa que ela sempre gosta de contar vantagem. Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu sou, porque eu tenho, porque eu faço, porque eu e eu. O eu, na verdade, é o seu Deus. O seu Deus é você. Você virou o Deus da sua vida. E assim você sabe que você, cada dia que está, presta atenção, cada dia que passa, você dá um passinho para longe de Deus. Você já andou tão próximo do Senhor, já teve tanta comunhão, e você cada dia se afasta mais. Cada dia você se torna o rei da tua vida. Não, pastor, eu faço assim porque eu acho que isso é o certo. Onde está a palavra nesse teu acho? Quer ver? Põe para nós aí na tela Tiago 4, versículo 6. Tiago 4, versículo 6. Antes da maior graça, ponto. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graça aos humildes. Então ele diz, olha, a pessoa que é soberba, ela pode até ir a Deus. Se ela não for quebrantada pelo Senhor, se ela não for com a pressuposição de que ela precisa mudar, se ela não for a Deus entendendo que precisa ser transformada, quando ela chegar a Deus, ela será rejeitada. Eu vou repetir, Tiago 4, 6, ele fala, Deus resiste ao soberbo. O soberbo, ele pode até falar, não, eu amo a Deus do meu jeito. Eu busco a Deus do jeito que eu acho certo. O Senhor diz que essa pessoa, ela é resistida, quer dizer, ela não tem acesso a Deus. Ela pode orar, ela pode se espernear, mas o Senhor conhece o coração dela. Como assim, pastor? Todo aquele que ora a Deus não encontra a Deus? Deixa eu dar um exemplo. Vamos a Lucas 18. Lucas 18, versículo 9, a palavra de Deus nos dá uma referência que Jesus fez questão de testificar como uma parábola, que é uma história, uma narrativa com interesse de demonstrar algo natural através de uma parábola, de uma história fictícia para nos mostrar o interesse do que é verdadeiro e essencial. O versículo 9 fala assim, e disse também esta parábola, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, estando em pé, orava desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Já o publicano, porém, estando em pé de longe, nem perto do altar chegava, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos, Jesus dizendo, palavras de Jesus, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então Jesus faz um comparativo de 2 pessoas religiosas da época. O fariseu só era chamado fariseu porque era um praticante da religião, alguém que fazia parte da sinagoga, alguém que tinha um grande conhecimento. Então Jesus usa essa figura do fariseu para aquele pessoal da época entender, olha, esse fariseu que dizia amar a Deus estava sempre na igreja, na sinagoga, dos judeus. Ele estava sempre ali na sinagoga. Ele batia no peito e falava assim, olha, eu sou melhor do que esse publicano, eu sou fiel, eu sou dizimista. Sabe que a pessoa querer dar carteirada porque é crente? Certa feita, uma pessoa passou por uma blitz, sabe aquelas blitz que a polícia para os carros para perguntar se está tudo certo, com documentação? Essas blitz.
O rapaz foi parado e com medo da polícia, não medo no sentido de ter alguma coisa ilícita ou ilegal, mas receoso mesmo de ter que encarar a polícia ali, talvez, enfim. E quando o policial perguntou, me dá a sua carteira de motorista e me dá também o documento do veículo, ele disse, viu, senhor, eu sou crente. O policial disse, e daí que você é crente? Eu quero os documentos. Tem pessoas que para poder ela estar bem diante da sociedade, ela quer dizer que é crente. Ela quer dizer que é da igreja. Ela quer dizer que é da igreja do pastor Jefferson, da igreja do pastor Raposo. Ela quer contar, não, eu sou da igreja. Ela quer validar a vida dela como cristão, dizendo que ela é participante de uma igreja. Não altera nada você ser de uma igreja e não ter o caráter de Cristo. Não altera nada você participar há anos, desde criança, pode ter nascido dentro de uma igreja. Se você não tem o caráter de Cristo, você não é cristão. Querer dar carteirada dizendo que é crente. É crente na frente do policial, mas quando passa uma mulher, os olhos vão atrás daquela mulher, sendo que você é casado. Isso não é o caráter de Jesus, isso não é o caráter de um cristão. Quando você tem oportunidade de falar o bem, você prefere falar o mal, você prefere apontar, se reúne para falar mal um do outro. Isso aí você deveria pensar que tem gente como o fariseu, que se acha a última bolacha do pacote. A essência da igreja não é Jesus, a essência da igreja é o crentinho. Ele acha que ele é a base, sem mim nada acontece, não é sem Jesus, é sem você. Aí, para a gente fundamentar um pouco mais, o que Jesus aumenta é, o publicano, ele se quebrantou. O publicano, ele baixou a cabeça e ele fazia uma oração dizendo, Senhor, eu sou pecador, eu estou errado. Eu preciso de mudança, eu preciso de uma transformação, porque eu não estou carregando as palavras do Senhor no meu coração, eu não estou praticando as tuas palavras, mas eu quero que o Senhor reconheça, eu aceito o meu pecado, eu errei, eu não quero ser assim mais. Aí então, terminada a oração de ambos, Jesus disse, viu quem estava orando agora? Dos dois que oraram, o publicano que reconheceu, que se quebrantou, que foi pobre de espírito, este, quando voltou para casa, voltou perdoado. Já o fariseu, tão praticante do templo, tão praticante, né, dos dias na sinagoga, cheio de, eu sei disso, não, já aprendi aquilo, mas não tinha a base fundamental. Sabe por que o fariseu ele não conseguia alcançar o coração de Deus? Porque ele era soberbo. Tiago 4,6, a gente acabou de ler. Deus ouve o quebrantado de coração, mas o soberbo Deus resiste. O soberbo Deus não ouve. Se você vai a Deus com a sua prepotência, com a sua arrogância, batendo no peito de quem você já automaticamente descartou a sua oração, achando que você é alguma coisa, achando que você é algo melhor do que alguém. Eu vou terminar em Isaías 66. Isaías 66, o versículo é 1 e o 2. Versículos 1 e 2. Diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas. E todas essas coisas foram feitas, nada apareceu do nada. Tudo foi feito pela mão de Deus, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei. Olha para o pastor aqui um pouquinho antes de terminar. Para quem quer realmente andar com Deus. Eu quero que você, com sinceridade, está me acompanhando agora? Eu quero que os olhos de Deus estejam sobre mim. Eu quero que os olhos de Deus me cerquem com a sua misericórdia. Se você quer, fala assim, eu quero, Senhor. Eu quero que os olhos de Deus estejam sobre mim. Você pode falar com a sua boca? Diga, eu quero que os olhos de Deus estejam sobre mim. Aí ele fala, como que os olhos de Deus vão estar sobre mim? Como que garantia há que Deus está olhando e cuidando de mim? Aí ele responde, ele fala, para quem olharei? Para o pobre
e abatido de espírito. Aquele que, quando ouve a palavra de Deus, ele treme diante da palavra. Essa é a pessoa que os olhos de Deus estará sobre ela, guardando a sua casa, guardando a sua família com misericórdia, com amor, cercando você com os anjos de Deus para que os demônios que estão ao derredor tentem acessar a sua vida, tentem acessar o seu coração. Então a resposta de Jesus, muito clara para nós aqui em Isaías, é que os olhos do Senhor Deus está apontado, guardando, guiando, conduzindo aqueles que têm um coração contrito, um coração quebrantado. O quebrantado é o que reconhece: Senhor, eu estou distante, eu preciso voltar. Eu me afastei, eu me perdi, eu me desviei, eu olhei para trás. Eu não deveria ter me metido em coisas das quais me fez sair da presença do Senhor. Eu não poderia ter deixado de buscar ao Senhor. Veja que uma pessoa, você vê o caráter cristão que ela tem, olhando para as prioridades dela. A prioridade de uma pessoa mostra para onde ela está indo. E as pessoas que vão tirando a prioridade de Deus, que ela vai deixando o Senhor de escanteio, que ela já não tem prazer mais no Senhor, está descrito aqui, os olhos do Senhor está sobre aquele que é quebrantado, que é pobre de espírito, não sobre o altivo, não sobre o orgulhoso. O Senhor está olhando para os humildes, para aqueles que batem no peito e falam: Senhor, eu sou limitado, eu consigo até uma altura, até um certo ponto eu consigo ir sozinho. Mas chega um ponto que você vai precisar do Senhor para Ele vivificar você. Como disse mais cedo, tem gente que está viva, mas caminhando como morto. E tem gente que está entendendo esse recado, dizendo: Senhor, eu vou buscar a Tua face, eu vou buscar a Deus. Aí você vai ser vivificado, você vai voltar a ter vida de novo. Termino dizendo as palavras do Senhor. Por que que o Isaías declara isso? Por que que Deus fala isso para a gente? Veja a intenção de que tem gente que ouve a palavra e tem temor. Desculpa te falar isso, mas tem pessoas que não respeitam mais a palavra, que ela não tem tempo para ouvir uma palavra, para parar, para dar atenção para as coisas de Deus. Ela não tem mais aquele prazer de ouvir a palavra de Deus. Essa pessoa, ela não tem temor. E o que não tem temor é soberbo, é ignorante, é orgulhoso. E este tal, quando orar a Deus, não será ouvido. Não são minhas palavras, é a palavra de Deus. Ao soberbo, ao orgulhoso, este, quando orar, Deus vai resistir à oração dela. A pergunta que você pode fazer para você: você tem uma escolha. Você pode ser o fariseu que acha que é super crente, que você nasceu na igreja, que você está 15 anos, 20 anos na igreja, que você já congrega há muitos anos, já participou de não sei quantas igrejas. Você pode ter esse jargão dizendo: eu sou crente. O caráter que você tem demonstra se você é crente ou não. Se você é honesto, se você é correto, se você é uma pessoa que pratica a bondade, se você evangeliza, se você vai à igreja, se você tem o cuidado de você ceiar na presença do Senhor, de orar reconhecendo os seus pecados, que todos falhamos e precisamos ir diante do Senhor para alcançar perdão. Será que esse é o caráter que está moldando sua vida nesses dias? Ou você está daquele jeito como o fariseu que acha que sabe tudo e nesse tempo não precisa você buscar a Deus? Bom, tenho ensinado isso na igreja aos domingos. Se você quiser, aos domingos vir à igreja, estamos fazendo este estudo do Sermão da Montanha. Hoje aprendemos sobre o pobre de espírito, que não é pobreza, não é a pobreza financeira, não é uma pessoa que ela tem um sentimento de menosprezar a si mesmo, o coitadinho da história, e também não é aquela pessoa que ela possa dizer que é porque também todo mundo me exclui. Não, a pessoa que é abatida de coração é aquela pessoa que entendeu o seu erro, que reconheceu o seu pecado. Como está escrito em Salmos 51, se não me engano é o versículo 7, fala que
o quebrantado de coração jamais será desprezado. Aquele que se quebranta diante de Deus. Faz quanto tempo que você não derrama uma lágrima diante do Senhor? Quanto tempo que você não faz uma oração verdadeira diante de Deus? Abra seus olhos, porque dá tempo de voltar, viu? Dá tempo de voltar. Mas você precisa alcançar essa graça do Senhor. Amém?